Na aula de hoje, nós vamos falar do cone reto ou de revolução, das suas áreas e do seu volume. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já deixe seu like e vamos para a nossa aula. Um dos exemplos clássicos do cone é a nossa casquinha de sorvete. Então, casquinha de sorvete, nós temos, se nós virarmos ela, um cone. Nós vamos ter essa lateral, que vai ser a nossa geratriz, o vértice, e a nossa base é um círculo. Mas como eu formo este cone? Imagine um triângulo retângulo e eu vou girar esse triângulo. Na medida que ele vai girando, ele vai formando um cone. Mas por que é importante saber isso? Porque aí eu posso aplicar algumas propriedades. Por exemplo, aqui vai ser o meu vértice, esta vai ser a minha altura, aqui eu tenho a minha geratriz e este aqui vai ser o meu raio da base. Então, eu vou aplicar, por exemplo, Teorema de Pitágoras para algumas situações. Isso nós vamos ver agora no quadro. Acompanhe. Ter o vértice, a nossa geratriz, a nossa base, que é um círculo. Teremos também o nosso raio. E nós vamos ter a altura, nossa altura H. É importante que você enxergue esse triângulo retângulo. Nós vamos trabalhar bastante com ele para resolver os nossos problemas, nossos exercícios. Lembrando que esse triângulo retângulo, quando ele começa a girar, esse giro dele vai formar o cone. Então nós temos algumas relações para ver. Nesse nosso triângulo retângulo, nós temos então a nossa geratriz, nós temos a altura e nós temos o nosso raio. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós ficamos com o seguinte: geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Vamos falar agora das áreas. Nós vamos ter a área da base ou superfície da base, SB. Nós vamos ter a área lateral ou superfície lateral, SL. E nós vamos ter a área total ou superfície total. Então a nossa superfície da base é a área do círculo, que é π vezes o raio ao quadrado. Depois então nós temos a nossa SL, a superfície lateral. Para a superfície lateral, vamos pensar da seguinte maneira. Nós temos a geratriz do cone e nós temos aqui o nosso C, que é o comprimento da circunferência. Eu vou apagar aquela bordinha de dentro da circunferência. Nós vamos ficar com uma figura assim. Aqui nós temos geratriz e aqui é o comprimento da circunferência, nosso C. Então agora nós temos um setor circular. O setor circular, você deve lembrar que a área dele era comprimento vezes o raio dividido por 2. Então aqui o nosso raio vai ser a geratriz. Então a nossa fórmula vai ser superfície lateral vai ser igual ao comprimento vezes a geratriz sobre 2. O comprimento é 2π vezes raio, 2πr, vezes a geratriz, tudo dividido por 2.
Nós podemos simplificar, vamos cortar este 2 com este 2, e nós vamos ter a nossa superfície lateral vai ser igual a πrg. Então, o π vezes o raio vezes a geratriz é a nossa superfície lateral, a nossa área lateral. E a nossa terceira área, a nossa superfície total. A superfície total é a soma das outras duas, então é a SB mais a SL. Então a ST vai ser igual à área da base, π raio quadrado, mais a área lateral, π raio geratriz. Notem que nós temos fatores comuns, o π e o raio aparecem nos dois membros. Vamos colocar em evidência. Então a superfície total vai ser igual, colocando em evidência, π raio. No primeiro membro nós ficamos com raio, mais segundo membro ficamos com a geratriz. Então a superfície total vai ser π vezes raio mais geratriz. E o nosso volume? O volume do cone vai ser 1/3 da área da base, então 1/3 da superfície da base multiplicado pela sua altura, h. Então, nosso volume do cone será igual a 1/3 vezes a área da base, πr quadrado, vezes a sua altura. Vamos ver agora alguns exemplos de aplicação dessas fórmulas. Exemplo número 1. Seja um cone circular reto de raio 8 cm e altura 6 cm. Qual a sua área lateral e qual a sua área total? Então, nesse exemplo nós temos o raio, que é 8 cm. Então aqui o nosso raio. E nós temos a altura, que é 6. Então o nosso H aqui é 6. Reescrevendo, nós temos 8, nós temos 6. Nós não temos a geratriz. Nós queremos a área lateral primeiramente. A área lateral, superfície lateral, é igual a π vezes o raio vezes a geratriz. Nós temos raio, não temos geratriz. Vamos calcular a geratriz. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Então, g ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então nós vamos ter que g quadrado é igual a 36 mais 64. G quadrado é igual a 100. G é igual a raiz de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Geratriz, 10. Temos agora que a geratriz é 10. Então a nossa área lateral vai ser igual a π vezes o raio vezes a geratriz. Então nós temos 8 vezes 10, 80. 80. Π, a unidade era centímetros. Como é a área? Centímetros quadrados. Agora queremos a área total. Sabemos que a área total, o nosso ST, é igual à área lateral, nosso SL, mais a área da base. Nós já temos a área lateral, falta calcular a área da base. Então a SB é πr quadrado, porque é a área do círculo. Então isso é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então nós temos 8 ao quadrado, 64 π centímetros quadrados.
E a nossa área total será então 80π mais 64π. A nossa área total será de 144π centímetros quadrados, porque a área. Exemplo número 2. Dado um cone circular reto de altura 7 metros e com geratriz medindo 5 raios de 2 centímetros, qual a medida do raio da base? Vamos arrumar aqui, esses 7 metros na verdade são 7 centímetros. E agora vamos resolver. Bom, primeira coisa, vou esboçar o desenho do meu cone. E aí eu tenho a altura, 7 centímetros. Eu tenho a geratriz que mede 5 raiz de 2 centímetros. Eu quero saber o raio da base. Vou usar a relação da geratriz, o teorema de Pitágoras, que a geratriz ao quadrado será igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. E aí é só substituir. Nós temos a geratriz, 5 raiz de 2, vamos levar ao quadrado, vai ser igual à altura, que nós também temos, que é 7 ao quadrado, mais raio ao quadrado. Então nós temos 5 raiz de 2 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Raiz de 2 ao quadrado é 2, igual 7 vezes 7, 49, mais raio ao quadrado. 25 vezes 2, 50. Isolando a variável, menos 49 igual ao raio ao quadrado. 50 menos 49, 1, igual a raio ao quadrado. Raio igual a raiz quadrada de 1, raio igual a 1 centímetro. A resposta final aqui, 1 centímetro. Exemplo 3. Sabendo-se que um cone circular reto tem 3 decímetros de raio e 15π decímetros quadrados de área lateral, o valor do seu volume em decímetros cúbicos é... Então até o momento nós temos o raio igual a 3 e nós temos o SL, superfície lateral, 15π. O que nós queremos é o volume, que é igual ao nosso 1/3 vezes a superfície da base, a área da base, vezes a altura. A área da base é o mais tranquilo, que é π raio ao quadrado. Então, a área da base é π vezes 3 ao quadrado, a área da base, 9π. Então, nós já temos a área da base. Falta a altura. Nós sabemos que a superfície lateral é 15π. Sabemos também que superfície lateral é igual a π vezes o raio vezes a geratriz. Então vamos achar a geratriz. Nós temos que 15π é igual a π vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz. Isolando a geratriz, nós temos que geratriz é igual a 15π dividido por 3π. 15π dividido por 3π é igual a 5. Então, geratriz igual a 5. Com a geratriz, nós calculamos a altura. Nós teremos, então, 5 ao quadrado igual a altura ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 igual a altura ao quadrado mais 9. 25 menos 9 igual a altura ao quadrado. A altura ao quadrado é igual a 16. A altura é igual a raiz quadrada de 16. A altura é igual a 4. Então agora nós já sabemos que o nosso H, a nossa altura é 4. Nós vamos ter 1/3 vezes 9π
π vezes 4. Já podemos simplificar o 1/3 com o 9, por 3 dá 1 e por 3 dá 3. Então o nosso volume será igual a 3π vezes 4, volume igual a 12π decímetros cúbicos. E a nossa alternativa correta será a letra E, 12π. Exemplo 4. Um tanque cônico tem 4 metros de profundidade e seu topo circular tem 6 metros de diâmetro. Então, o volume máximo em litros que este tanque pode conter de líquido é... Use o π igual a 3,14. Bom, um tanque cônico. Então, vamos imaginar que o tanque é como se fosse um funil. Nós temos 4 metros de profundidade. Esses 4 metros de profundidade vão ser a nossa altura. Ele tem 6 metros de diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Se ele tem 6 metros de diâmetro, ele tem 3 metros de raio. O nosso volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume será igual a 1/3 vezes π vezes o raio ao quadrado. O nosso raio é 3, vezes a altura, que é 4. Então, o volume é igual a 1/3 vezes 9π vezes 4. Simplificando, nós temos que o nosso volume será igual a 3π vezes 4. O nosso volume será igual a 12π. Como nós devemos utilizar o π igual a 3,14, nós vamos fazer 3,14 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. Fazendo a soma, nós temos 8, 6, 7, 3. Nós temos 2 casas após a vírgula, então nós vamos ter 2 casas aqui também. 37,68 metros cúbicos. Só que tem o seguinte, nós queremos litros. A relação é 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, montando a tabelinha, nós temos metros cúbicos e do lado nós temos decímetros cúbicos. Lembrando que cada um tem 3 casas. Como é 37,68, o 37 fica aqui e o 68 fica aqui. Falta ainda um zero para completar. Então, em decímetros cúbicos, nós teremos 37.680. Então, a nossa resposta correta é a letra E. É igual ao dobro da medida R do raio da base. Quanto mede a geratriz deste cone? Então, nós temos que a altura H é igual ao dobro do raio. Então, a altura é 2R. E nós queremos saber a geratriz. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Então, geratriz ao quadrado é igual a altura, que é 2R, 2R ao quadrado mais R quadrado. Geratriz ao quadrado será igual a 4R quadrado mais R quadrado. Geratriz ao quadrado é igual a 5R ao quadrado. Geratriz é igual a raiz quadrada de 5R quadrado. Geratriz é igual a R raiz
de 5. Nosso último exemplo, então, um cone circular reto tem 12 centímetros de altura e 13 centímetros de geratriz. Qual o volume do cone? Nós sabemos que o volume é igual a 1/3 da nossa área da base vezes a altura. E nós temos, então, a altura, que é 13, a altura é 12 e a geratriz, que é 13. E nós precisamos, para a área da base, precisamos do raio. Então, utilizando Pitágoras, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais raio ao quadrado. 13 vezes 13, 169, igual a 144 mais raio ao quadrado. Isolando o raio, nós teremos 169 menos 144, igual a raio ao quadrado. 169 menos 144, 25. Então, raio ao quadrado igual a 25. Raio igual a raiz quadrada de 25. Raio igual a 5. O nosso volume será igual a 1/3 vezes a área da base, π vezes o raio ao quadrado, vezes a nossa altura. Volume é igual a 1/3 vezes π vezes 25 vezes 12. Podemos simplificar por 3 dá 1, por 3 dá 4. Então, volume é igual a 25 vezes 4, 100 vezes π, 100 π. E nós temos centímetros, então centímetros cúbicos. Então hoje nós vimos o cone, sua área lateral, sua área total, sua área da base. Vimos também o volume. Até a nossa próxima aula, inscreva-se no canal, curta este vídeo e bons estudos!